Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Saber, o podcast que fala de empresário para empresário. E hoje nós convidamos aqui um empreendedor raiz de alta performance, Adolfo Sortica, CEO da Blips. Eu vou apresentar ele aqui para vocês. Adolfo, ele é fundador da Blips, uma empresa especializada em acreditar no empreendedor. E a sua missão é fazer o cliente faturar. Olha que missão! Casado com Patrícia, pai de 3 filhos, um empreendedor raiz, pescador e feliz no simples. Um cara bem-humorado e divertido, um líder sério e inspirador. Adolfo, seja bem-vindo ao nosso podcast. É com muito prazer que nós recebemos você aqui. Nós temos uma admiração muito grande pelo seu trabalho como empreendedor aqui na nossa cidade de Uberlândia. O movimento que você tem feito no meio empresarial é muito bacana. E lá nas redes sociais também eu já te acompanho há algum tempo, vejo as suas postagens, o trabalho que vocês fazem nas feiras de negócios, nos grandes polos. Tem feito aí um movimento bacana. Conta para nós um pouquinho da sua jornada. Como foi a história do Adolfo até chegar até aqui, nessa potência que a Blips é hoje? Bom demais. Primeiro um prazer, né, estar aqui no Pode Saber. É uma honra poder conversar com os empresários. Admiro muito, né, as pessoas que têm coragem de empreender aqui no nosso Brasil. Então vamos lá, né? Sou daqui de Uberlândia, nascido, comecei a trabalhar muito cedo. Com 17 anos eu fui pai. Então, tive que correr atrás, começar a ter uma renda, né, para sustentar meu filho. E no modo raiz. Então, comecei com recarga de extintor, que meu pai me ensinou. Rapidamente, eu migrei para recarga de cartucho. Tudo muito simples, né? Fazia recarga, entregava os cartuchos, entregava panfletos no sinaleiro, em prédios. Atendi o Vesper, né? Na época que tinha o Vesper, então era bom que você tinha um fixo já para ir vendendo e recebendo a ligação para você atender um cliente. E fui me desenvolvendo ali desde 2001. Eu tive meu CNPJ, sempre focado em ter os números sempre à vista, né? Entendendo se o negócio realmente trazia rentabilidade, mesmo pequeno, querendo crescer, desenvolver. Então, fiquei praticamente 10 anos recarregando cartucho, toner. Fui para os Estados Unidos comprar cartuchos vazios. Fui uma das pessoas que distribuiu. Aí foi quando que eu ia lá para os Estados Unidos, né, no lixão, comprar cartucho vazio como plástico e vender aqui no Brasil por valores bem interessantes, porque aqui era bastante valioso. E o custo lá muito baixo? Lá comprava como lixo eletrônico, né? Então era muito Como baixo. lixo. Foi quando a Ideal virou Ideal Distribuidora. Então teve esses 10 anos, né, que eu trabalhei no mesmo modelo. Depois consegui achar um produto que me trouxe melhor rentabilidade, escalabilidade, volume. Então, foi quando eu consegui ter minha primeira casa. Então, tinha tudo alugado, já era casado. Então, tinha aquela luta do boleto, né? Que eu falo que é uma luta que você precisa ser implacável, porque tem a data, a hora e o nome da gente é o que traz credibilidade para o mercado através das instituições financeiras. Se você não tiver nome, você não vai conseguir nada que possa te ajudar para você crescer. Então, em 2011, eu fiz ali a Ideal Distribuidora, começamos a vender em grandes volumes. Depois disso, comecei a ir para os Estados Unidos buscar também equipamentos que eram negociados ali pelos bancos, né, que ofereciam leasing. Então, eu trouxe bastante máquina usada para remanufaturar no Brasil. Foi quando eu vi que no mercado tinha pessoas que já tinham regimes especiais, porque eu comprava no mesmo lugar, tinha os mesmos custos, mas o preço na ponta era diferente, então eu perdia competitividade.
Então, mesmo sem ter condição, na época era caro para você criar um regime especial, não era igual hoje, né? Que você pode aderir, facilitou. Então, eu fui, conversei ali na Receita, falei que eu não estava conseguindo vender, mesmo com os mesmos produtos, os mesmos custos. Eles me falaram, né, que no rodapé da nota tinha lá o regime especial que o pessoal usava. Aí pesquisei, fiz todo esse regime. Na época, a minha contabilidade nunca tinha feito, e pedi ajuda para eles, nós fizemos junto. E começamos a ter competitividade também nos equipamentos usados. Vendi muito esses equipamentos, aproveitei uma fase ali de uns 5 anos negociando ele e montei uma loja, uma empresa, na verdade, que fazia locação de copiadoras aqui em Uberlândia. Então, ali de 2015 até 2018, 2019, eu estava alugando máquinas aqui na região. E foi quando eu vi, né, o potencial, porque sempre o cliente está falando com a gente, pô, você não tem essa máquina, não tem como você começar a alugar essa. Então, o próprio cliente ia dando sinais de produtos que dariam certo no modelo e no trabalho, no serviço que eu estava oferecendo. E aí foi quando eu comecei a mexer com as máquinas que eram as plotters, que foram as máquinas que eu iniciei a Blips. Então, em 2019, eu abri a Blips, chamei o Ricardo, né, para entrar junto comigo, porque o objetivo era oferecer isso para todo o Brasil. E aí o Ricardo entrou, nós começamos a alugar a plotter, eu fiquei até a empresa ter 200 mil de locação por mês, eu fiz todas as negociações, até para entender as dores do mercado, o tipo de comunicação para determinadas regiões, já que nós temos um país totalmente continental, né, com complexidade de logísticas, com complexidade de serviço, e ficamos ali um ano e meio, dois, só num segmento, oferecendo uma única máquina, que são máquinas que trazem realmente uma nova perspectiva para o empresário, dá para ele muita flexibilidade em relação ao portfólio que ele vai poder oferecer, máquinas lucrativas. E aí nós começamos a entender que esse modelo de negócio funcionaria em todos. E aí nós começamos a abrir novos segmentos, tudo baseado em toda essa trajetória, né? Esses 20 anos sofrendo sem ter crédito, sabendo que um equipamento em algum momento poderia fazer esse tempo diminuir, trazer prosperidade, mais rentabilidade para o negócio. Então aí a gente veio com um modelo totalmente diferente, que é dar crédito pelo potencial empreendedor, é dar crédito para negativado ou para as pessoas que estão invisíveis para o mercado financeiro tradicional. Deu muito certo, a gente começou em 2019, fizemos 2 milhões no ano, agora em 2025 são 350 milhões, aí a gente entrou numa escalabilidade bem diferente, um modelo de empresa rentável por conta de ser tradicional, ser offline, de saber que a empresa precisa dar lucro para crescer, e isso brilhou os olhos aí também do mercado para que a gente pudesse acessar outros bolsos, ter investidores realmente diferenciados que possa nos levar ainda mais longe. Legal, bacana. Eu li uma reportagem falando que a Blips foi avaliada em 500 milhões. Realmente. Nós tivemos agora, né? Nós fizemos a primeira rodada, vendemos, recebemos 50 milhões de aporte para a gente desenvolver um roadmap futuro, né? Não imaginaria, assim, que o potencial da empresa chegaria tão rápido. Até nós criamos as metas e a perspectiva toda, esse caminho para acontecer. Mas, quando iniciou, né, era uma incógnita que a gente conseguiu realizar.
E eu falo que durante a jornada os empresários precisam ir vendo os sinais, né? Entendendo se realmente está fazendo a coisa certa, se o meu produto, o cliente realmente está demandando, ele está realmente sendo interessante, porque acaba que tem alguns empresários que ele se apaixona pelo produto, mas ele não entende que o produto não é só para ele. É para o cliente. É para o cliente, né? Então, nós somos bem flexíveis, um time, uma cultura realmente diferenciada, é um modelo que nós fomos presenteados, né? Eu falo, por Deus, por ter entregado para nós algo tão especial que muda a vida de tantas pessoas. Então, nós temos essa energia de poder honrar, né, o que nos foi entregue e fazer ali com muito esforço, resiliência, maestria, assim, né? Porque é complexo, mas nós estamos aí para isso, né, meu amigo? Eu gostei muito, eu vi lá no seu site essa pequena apresentação do início, onde a missão de vocês é fazer o cliente faturar. Que vocês são especializados em acreditar no empreendedor. Então, quando você leva mais crédito para esse perfil de empreendedor, como você disse, que para as instituições normais, ele é invisível. Ele não vai ter o crédito facilitado. Quando você oferece para ele uma oportunidade dele empreender, dele faturar, dele ganhar dinheiro, dele ter lucro, fornecendo um crédito ali, de acordo com a análise que você faz todo sentido. E é o que você disse, a energia, vocês estão vivendo um propósito. O propósito de vocês é maior do que qualquer avaliação, do que qualquer dinheiro, do que qualquer lucro que vocês tenham no negócio. E isso é algo que não tem como mensurar financeiramente. É o que eu falo. Quando nós somos menores, quando o desafio é ganhar dinheiro para se alimentar ou para pagar uma conta, a gente imagina que alguns acessos ou alguma realização, ela não é para nós, né? Que nós estamos ali numa situação de viver para melhorar um pouco a condição que a gente tem de dificuldade. Mas quando a gente começa a ter uma visão mais longa, assim, um planejamento de 5 anos, da onde nós estamos, aonde nós queremos chegar, as pessoas, a forma que nós temos que agir, nos portar, as habilidades que nós precisamos construir para ser uma referência, para um volume de colaboradores maior, você começa a entender que o mundo é para todos, né? Independente da diferença e de quão longe está aquela realização. E quando você começa a ver isso e ver que realmente suas habilidades no que você está fazendo são diferenciadas e as pessoas procuram quem tem habilidades para construir algo diferente e estabilidade emocional para que passe por esse caminho, você vai com certeza chegar mais longe e vai entender que tudo é possível desde que você faça o que precisa ser feito. Então, o que eu recomendo, assim, e o que os empresários precisam entender é que se você realmente está fazendo algo que está mudando a vida de alguém ou um produto que realmente ele é diferenciado e que você não está tendo que fazer estratégia de vender forçando algo que não entrega, vai romper. E não existe barreira que resista por muito tempo ao trabalho. Só que é difícil, a gente sabe que o empreendedor morre mais cedo, fica sem dormir, a mulher apela, fica com o cabelo branco, perde alguns momentos com a família, né? Então, é importante se alinhar isso, até com quem você está casado, né? Eu tive, assim, a bênção de ter uma esposa que sempre me apoiou. Na verdade, não só me apoiou, como ela me empurrou para que eu fosse para lugares diferentes, fazer algo diferente, que às vezes eu não acreditava,
mas que com o passar do tempo, com as realizações, né, com os objetivos sendo alcançados, você começa a ver realmente o potencial que você, junto com o seu time, com todas as pessoas que estão ali lutando para que a empresa realize, né, a fonte de renda ali, ou a fonte até mesmo de paz, se perpetua. Então, isso que a gente vem construindo, é isso que a gente trabalha muito, é isso que todo o meu time, toda a minha equipe tem certeza que eu estou lutando por eles. Então, passa a ter uma responsabilidade muito maior. As pessoas me perguntam, Adolfo, hoje você tem uma empresa com um valor aí de mercado de 500 milhões, né? Você não precisa mais fazer do jeito que você fazia, ou você não precisa mais de se esforçar como você se esforçava. Na verdade, eu preciso mais, né? Porque são 300 pessoas que entram ali acreditando no potencial da nossa empresa, na mudança que vai ter na vida dele, no que ele vai aprender e se tornar um profissional melhor. Então, toda essa responsabilidade, né? Todas essas pessoas acreditando, não pode valer mais do que o dinheiro. Então, nós temos um sistema ali, né? Uma cadeia de pessoas que estão sendo melhoradas no sentido de conhecimento, melhorado no sentido de ser um empresário que vai ter equipamentos que vão entregar muito mais, e isso vai descendo, né, para toda uma família, uma educação melhor, um entendimento sobre como fazer diferente. Hoje a gente tem o Blips Educa, que ensina as pessoas que às vezes não estão conseguindo fazerem os produtos, que os equipamentos têm potencial para entregar, a fazerem do jeito certo. As pessoas que às vezes estão usando muito, mas não está conseguindo ter rentabilidade, então para não desperdiçar, ou precificação. Então, tudo isso vai além do que o próprio negócio. É uma entrega que passa a ser uma capacidade, um conhecimento, que isso vai levar ele para outros horizontes, mesmo que não seja ali naquele negócio, entendeu? Então, é gratificante e difícil, porque quanto maior, mais responsabilidade tem os investidores, né? O compromisso que nós temos com o que eles apostaram na gente. Então, é muito legal e estamos aí para crescer cada vez mais e mais responsabilidades, né? É conciliar o propósito com a finalidade lucrativa. Por mais que você tenha um propósito, ele não é um fim social. Exatamente. Ele tem retorno. Então, lucro para você como CEO, para os seus sócios, para os seus investidores, porque a empresa nasceu para prosperar e ter abundância. Esse é o objetivo de cada negócio. Esse é o objetivo que o empresário precisa conhecer. Mesmo que ele seja um microempreendedor individual, mesmo que ele seja um pequeno empresário, aquele empresário que está lá alugando a sua máquina para ele empreender, para gerar um faturamento, para gerar renda para ele, ele precisa entender que ele precisa viver um propósito. Ter metas claras, onde que ele quer chegar daqui a 5, 10 anos. Você expôs isso muito bem, vocês fazem esse planejamento estratégico com maestria lá no negócio de vocês. Porque isso dá o quê? Um direcionamento, onde sua empresa quer chegar. Para você não desviar do seu caminho. Agora, uma questão muito legal, você citou que você vendia cartuchos usados, que lá nos Estados Unidos era um lixão eletrônico, e aqui tinha muito valor. Dito isto, nós estamos falando de janelas de oportunidades. Como que o empresário enxerga essas oportunidades que passam pelo caminho? Como que você viu essa oportunidade lá na época? Pô, lá nos Estados Unidos tem esse, o custo é baixo e tal, eu vou trazer e vou para lá. Como que é começar tudo isso? Porque não é do dia para a noite. Assim, esse assunto, ele é um assunto complexo, né? Porque nós vemos grandes empresários que se estabelecem com um negócio que ele é muito bom, que durante essa jornada ele tem várias oportunidades, porque o mercado ele é cíclico, então sempre está mudando, mas ele não consegue ter a visão
que o negócio dele, por mais que ele seja bom hoje, amanhã ele pode não ser. Sim. Então ele fica ali bitolado que a empresa que deu para ele uma casa, que deu para ele um terreno, que deu para ele, sei lá, um apartamento em algum lugar para trazer renda ou para ele se divertir, pode ser que hoje não seja tão bom quanto já foi. Então, isso pode levar ele a perder o que ele construiu em algo bom. Porque ele acredita que aquilo vai voltar a ser bom. Então, quando ele não tem um planejamento, as métricas, os dados, que direciona ele para um lugar que ele está vendo que é ruim, ele acaba não visualizando as oportunidades que levaria ele além. Lógico que tem empresários que têm habilidades diferentes, né? E que têm, assim, na natureza, a capacidade de ter visões mais rápidas de oportunidade. Eu acredito muito nisso. Só que, se eu tenho dados e tenho habilidades, né, que são diferenciadas, eu consigo construir algo maior. Então, hoje nós temos várias oportunidades. Todos os dias eu recebo uma proposta que é melhor do que a minha. Porque ninguém faz proposta pior do que você tem. Sempre melhor. Exatamente. Só que quando você tem uma visão de longo prazo, você consegue entender o que você está construindo. Porque às vezes hoje tem algo que é muito bom, às vezes até melhor do que você já tem. Só que ele não te dá essa capacidade de atingir um objetivo muito maior, né? Então, no meu ponto de vista, tem várias coisas envolvidas. Tem pessoas que são ruins mesmo para tocar negócio. E que você olha e fala, meu Deus do céu, como que isso está funcionando? Sim. Antigamente funcionava, porque o mercado ele era tão bom, tão bom, tão bom, pouca concorrência, margens grandes, que qualquer coisa servia. Um empresário que era ruim, ele ficava famoso que ele era bom, porque ele ganhava tanto dinheiro. Sim. E ele sentava na cadeira, ele não tinha informação adequada, ele não tinha um planejamento. Só que acabou, isso não existe mais. Hoje nós estamos falando de empreendedores profissionais que conseguem realmente viver num país tão complexo quanto o nosso. Nós temos que entender que nós temos um leão com a fome gigante, insaciável, né? E, infelizmente, por exemplo, antes tinha muita gente que não emitia nota de tudo. Era um negócio assim, que sem noção. Como que algo vai ser valioso se você não está tendo as despesas que deixam o negócio de pé? Entendeu? Não tem como isso ser algo que vai te dar uma condição diferente, que você vai poder negociar com alguém. Ou como que você vai ter crédito? Como que você vai ter crédito? Se você mesmo não apura adequadamente a contabilidade da sua empresa. E pessoas continuam fazendo isso. Então, precisa ter clareza. Por que eu vou perder tempo num negócio que o que eu ganho é o que eu só nego? Então, não ganho. Não ganho. Cria um passivo. Eu crio um passivo, entendeu? Oculto. Então, e mesmo assim tem gente fazendo que você questiona, fala, cara, isso aqui é sem futuro. E a pessoa acha que não, que vai melhorar, no futuro vai dar certo. Mas beleza, quais são os seus concorrentes, por quanto que ele está vendendo, como que você compra, como que ele compra, qual o seu custo, qual o custo dele, qual que é o canal de aquisição que você tem, é o mais barato? Não, é o mais caro? Mas e o dele é mais barato? Mas então ele tem o custo mais barato e o canal mais barato. Ou você melhora isso ou você vai morrer. Então tem algumas coisas que elas são claras. O problema é que os empresários, eles se enganam, né? Tem alguns momentos que eu falo, cara, você está enganando você mesmo. Então, se você está enganando você mesmo,
Quando você acordar, você vai ver que você se lascou, né? Então, é A complicado. gente, lá na Saber Contábil, a gente faz um trabalho muito educativo com os nossos clientes. A gente tem grandes empresas, mas também a gente tem de médio porte, de pequeno porte, principalmente esse público de pequeno porte. A gente faz um trabalho bem educativo, porque são empreendedores que abriram o CNPJ, mas não tem uma formação, uma cabeça, uma mentalidade de empreender. De entender que ele precisa ter um número nas mãos, que ele precisa saber se o negócio dá lucro ou não. Tem muitos empresários que sobrevivem por não pagar os impostos. E às vezes nem sonega, declara, emite a nota, mas não paga. Então, sobrou dinheiro? Sobrou, mas porque eu estou deixando aquele imposto ali. Não precisa de certidão negativa, se o fisco for lá e levar para a dívida ativa, tá tudo certo, não preciso de nada. E vou empurrando com a barriga até ver quando dá. Mas não tem essa visão de longo alcance para ver até onde eu posso chegar. O quão lucrativo é meu produto ou meu serviço, pensando no cliente. O cliente vê valor nesse serviço, vê valor nesse produto. Porque assim, eu converso muito com os meus sócios e também com os clientes empresários, que qualquer atividade existe um mar de oportunidade. A gente tem que tomar cuidado para não se afogar nesse mar de oportunidade, porque não dá para abraçar o mundo. É foco, cara. É foco. É foco. O que você quer no seu negócio? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Claro, vai ter ajustes no caminho. É um presidente que muda e vira uma bagunça no seu país, é uma pandemia que vem e vira tudo de cabeça para baixo. Você vai ter que ter o jogo de cintura de mudar. De mudar e de acompanhar. Temos agora inteligência artificial, tecnologia, ausência de mão de obra, são desafios do empreendedor. É o jogo, né? É o jogo? Eu convivi com tudo isso. A gente sabe que o micro, pequeno, primeira coisa que ele não paga, imposto. Segunda coisa que ele não paga, o banco. Por quê? Porque desde pequeno, desde a convivência, ele tá ali, 5 anos caduca. Eles são ricos. Tá cobrando juros. Juro abusivo. Juro abusivo. Esse é o país, essa é a nossa cultura. Nós temos que sair da onde nós estamos, dar uns passos na escada para ver um novo horizonte, entendeu? É isso que eu sempre menciono, é isso que eu sempre converso com todos os empreendedores. Hoje a gente tem lá com máquina 6.700 empreendedores que utilizam equipamento nosso. Então, é o que eu converso. E ter disposição, né? Como você mencionou aí, como que eu descobri os cartuchos? Pesquisei. Entrei no eBay, precisava de cartucho. Onde era o Mercado Livre do Brasil, lá nos Estados Unidos? Era o eBay. Coloquei lá, cartridge empty. Nem inglês eu sei. Aí apareceu um lote de cartucho lá. Eu comprei, chegou, era bom. Falei, opa, vou lá. Oportunidade. Mas fui pra lá, comprei de lixão, entre aspas, e ia todo mês, ficava 15 dias lá, sem camisa, limpando cartucho, olhando cabeça de impressão. Pôr na mão na massa. Pôr na mão na massa pra ter condição de vender aqui, pra eu não trazer um produto que já tá estragado. Agora, se for um empresário preguiçoso, ele fala assim, manda esse trem pra mim. Chega que a metade tá ruim. Gastou dinheiro com frete de um produto que não presta. Então, não tem milagre. Para dar certo, tem que trabalhar, tem que pôr a mão na massa e tem que ir na condição que você tem, porque se não tem, vai ter que ir sem ter, não tem outra opção. Então, às vezes a gente fica reclamando, né, resmungando sobre condições que nós deveríamos ter em determinado momento para atingir alguma coisa. Não é assim que vence. O que eu passo hoje, que vim fazer um podcast, fiz outros podcasts, participei de palestra, saiu aí na Brasil Journal, né, como uma aposta aí do mercado. Não foi ali que veio a vitória, né? A vitória, ela é individual ali, no íntimo. Na hora que você vende um negócio que o cara tá querendo, mas não tá, que vende, que ele dá ok, assim, você
Nossa, deu certo. É só você com você mesmo. É ali que é a vitória. Isso é uma consagração de algo que ficou famoso por várias vitórias. Mas não é isso que entrega performance, né? Não é, a fama ou uma venda por 50 milhões de uma empresa que atingiu 500, que fez consolidar, materializar. Não foi. Foi eu lá no lugar que vendia os cartuchos, lá, um lixão que pegava lixo eletrônico, ficando lá limpando, mandando para cá, saindo para vender com boleto dentro do carro, porque tinha que vender naquele dia que o boleto vencia naquele dia, sentando na mesa para negociar, com boleto para pagar e tendo paciência para não vender mais barato, para ter a margem realmente que vale o produto que você está vendendo. Calma. Então, isso vai trazendo para o empresário uma maturidade, entendeu? Maturidade. Uma maturidade. Só que é naqueles momentos que você aprende e que você realmente está construindo algo grandioso. Porque na hora que eu sento hoje para negociar lá um valuation de 500 milhões, um cheque de 50, é igualzinho eu negociava 10 mil reais de cartucho. Às vezes é até mais fácil, porque os 10 mil reais me faziam muito mais falta. Sim. Entendeu? Então, as pessoas, elas precisam simplificar as coisas. Que tudo é gente, todo mundo é igual, por mais que pareça ser diferente, e que nós podemos ir a qualquer lugar, mesmo quem não estudou. Eu não estudei. Fiz até o terceiro semestre lá de publicidade. Eu precisava trabalhar. Não tinha como eu continuar estudando, porque eu recarregava cartucho, o cara me ligava, eu estava na faculdade, eu saía da aula e ia recarregar e entregar. Precisava do dinheiro, Sim. entendeu? Então, por mais que eu não sei inglês, fechei com um fundo americano. Fui para a China, fui para os Estados Unidos comprar cartucho sem saber inglês. Então, é o que eu tinha. O que eu tinha era a vontade de fazer aquilo acontecer. A vontade de me comunicar para que a coisa desse certo. Adiantava eu esperar lá, não, vou fazer 5 anos de inglês para mim ir para lá. Depois de 5 anos, nem com isso eu tava mexendo mais, Já porque foi, já passou, não dava não faz dinheiro, sentido. entendeu? Então, as coisas, elas precisam acontecer na hora que realmente funciona. Fala pro empresário, então, porque uma grande dor do empresário é o crescimento. Dói crescer. Dói organizar o crescimento. Dói trocar a roda do carro com o carro andando. De acordo com a sua experiência, a sua jornada, a sua história, para chegar onde você está hoje, com toda essa história incrível que você teve. Qual conselho que você dá para o empresário? Como manter a organização numa fase de crescimento? Ou não é possível? Primeiro você cresce e organiza, ou organiza e cresce, ou tem uma ordem? Como que é isso? Depende. Primeiro, primeira coisa que eu fiz, né? Não tô falando de mim. Eu coloquei a minha cabeça no futuro. Por quê? Porque quando nós somos empresários que lidam com pessoas que trabalham com você lá há 5, 10 anos, ou com parente, né? Pai ou irmão, nós temos uma cultura, assim, de construir aquilo com todo mundo que começou com a gente. Quando você começa a estabelecer um formato, né, que ele é escalável e que você precisa que realmente as pessoas sejam capacitadas para fazer aquilo, ou você muda a sua cabeça para você ser a pessoa do futuro, e que coisa que você faz no presente, se você fizer no futuro, você não vai estar naquela posição. Top. Ou você vai ser substituído. Então, quando me falar, Adolfo, você começou com 2 vendedores e uma pessoa fazendo as artes. Você imaginava que você daria conta de tocar uma empresa de 500 milhões com mais de 300 funcionários? Não. Mas eu criei um caminho
para que ela chegasse nesse ponto. Igual eu estou criando e já fiz o roadmap. O roadmap é você estabelecer as coisas que precisa acontecer nas datas e os objetivos que você precisa chegar para que o plano que você está fazendo está apresentando sinais que ele é coerente. Show. Então, quando eu chego, igual agora, qual que é o meu drive da minha cabeça? Ser o primeiro unicórnio de Uberlândia. O que é unicórnio? É a empresa que vale mais de $1 bilhão. Top. Então, são 7 bilhões. Aí, o que eu faço? Pô, o que eu vou ter que fazer? Como eu vou ter que ser para que eu consiga administrar um negócio desse tamanho? Aí, você começa a ver pessoas que estão com você há 10 anos, 15 anos, que realmente elas não têm competência para subir na linha ali sucessória do organograma da empresa, ou até mesmo ficar na empresa. E você precisa tomar uma decisão na hora. E essa decisão vai fazer você ficar impactado. Só que você tem que tomar a decisão e ir para casa chorar. Entendeu? Então, aí sobre a velocidade da empresa já é outra coisa. Por quê? Eu preciso optar. Não vai estar tudo pronto. Uhum. Então, se eu tenho um negócio que ele cresce muito e ele tem muita margem, eu posso optar em crescer desde que eu saiba os prejuízos que eu estou tomando e o tamanho desses canos. Ele tá pingando? Ou ele é um canão que quanto mais eu cresço, mais eu perco dinheiro? Crescer por crescer não faz sentido. Não faz sentido. Então, a minha margem suporta esse vazamento? Sim. Se eu parar para arrumar esse vazamento, eu vou diminuir a velocidade que eu cresço? Vou. Aí eu tomo uma decisão. Cara, eu prefiro crescer, tomar esse prejuízo e arrumar conforme eu for crescendo. Só que você também não deixa ali pingando, entendeu? Então, uma empresa que cresce muito rápido, igual a Blips, para você ter uma ideia, nós estamos no 5º ano. Nós estamos ainda no ano de profissionalização. Então, nós estamos criando processo, revendo processo, criando setores, revendo fluxo, criando tecnologia, mudando a tecnologia, criando canais que nós nunca atuamos ainda, porque alguns canais já entregavam o que era necessário para a gente bater aquelas metas, agora já não é o suficiente. Criando novos segmentos. Então, aí é uma avaliação individual. Agora, se eu tenho uma empresa que a margem é pequena e que tem um vazamento, eu tenho que diminuir o meu crescimento. Ou eu preciso ter uma negociação com alguém que está disposto a perder dinheiro, porque o que nós vamos ter é muito maior. Então, durante um período, eu passo tomando prejuízo. Mas são situações que elas são únicas, não tem uma fórmula de bolo. Tudo assim que a gente vê, tudo que tem na internet, ela é uma história ou um conhecimento que alguém passou ou escutou. Só que eu aproveito e tenho insights de coisas que eu posso utilizar. Mas eu não vou pegar aquilo pronto e pôr na minha empresa. Por quê? Porque o que faz a empresa crescer é cultura, que é que dá energia. Se cada empresa tem uma cultura individual, como que as coisas vão funcionar iguais? Não dá para pegar a cultura da Blips e querer implantar ela na impossível. Saber Contábil. São realidades, empresas, pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Então, Isso é legal. Essa seria, assim, algo que aconteceu comigo e que, para mim, funcionou muito bem. Me trouxe, realmente, sinais que eu tinha capacidade de fazer. Só que dói. Dói demais. Você tá... Só que aí depois você vai ficando calejado também, né? Vai, na hora que você toma a dor do empresário. Você vai ficando calejado. Só que imaginar que não vai ter dor é porque você não tá crescendo o suficiente, entendeu? Precisa doer. Porque se não senão tá doendo, você tá estabilizado ali e alguém que tá com vai fome te engolir. vai levar seu mercado, vai entendeu? te engolir.
Ou a tecnologia, ou uma pandemia da vida. Exatamente. Tá Porque muito rápido, tá muito rápido. não dá para ficar na zona de conforto. Não tem empresa que fique não fique na zona de conforto e que ela não vai ser ameaçada, né? Até quem é bom tá tendo Sim. dificuldade, né? Então, A gente pega a briga desses grandes aí, a gente pega o ChatGPT com aqueles outros IAs da China, de outros lugares, que vão criando e um querendo ser melhor que o outro. A cada dia, a inovação. E a tecnologia é uma velocidade, assim, no estalar de principalmente dedos. agora, né? A IA é muito rápida, né? Muito. Cada 3 meses ela dobra a inteligência, né? Quem dobra inteligência em 3 meses? Ninguém. Então, Surreal. dizem que vai superar a inteligência humana, né? Vão fazer coisas que nós não temos capacidade, né, de fazer. Mas também a gente tem que fazer o que a nossa empresa precisa. Porque se a gente quiser, né, colocar tudo que tá hypado, que tá todo mundo falando, sem um contexto de necessidade, eu tô perdendo tempo em algo que não me entrega nada. Então, é o que eu falo para todo mundo. Você usa isso, você usa aquilo, o pessoal pergunta, você usa isso? Não, isso aqui não. Para mim, Não faz não sentido. faz sentido. Não serve pro que eu tô fazendo. E tá tudo O certo. dia que fizer, eu vou fazer. Por enquanto, não. Porque eu faço o que precisa fazer para levar lá para frente, porque senão eu perco tempo. Então, o foco é chegar no objetivo que nós estabelecemos. Se eu vou fazer com a melhor tecnologia, ou com a pior, ou com a arcaica, ou com a do futuro, aqui me faz eu chegar lá mais rápido ou com menos dor. Hoje na Blips vocês têm quantas pessoas? 300 e poucos. 300 e poucos colaboradores. É. Como que vocês lidam? Como que é a liderança no dia a dia de uma empresa com 300 colaboradores? Como que vocês formam líderes? Fala um pouco, porque essa é uma grande dor também do empresário. Formar novas lideranças, lidar com pessoas que é desafiador. Numa empresa desse porte, como que é o seu dia a dia? Cara, a Blips, ela é uma empresa com cultura diferente. Então, lá, por exemplo, nós não temos RH, lá é DP, com pessoas que querem ir para lá para realizar os sonhos delas. Liderança muito madura, com já muita experiência. Então, ali na diretoria são todas as pessoas que têm no mínimo 15, 20 anos de empresa. Líder evoluindo colaboradores para ser substituído, para crescer. Métricas coerente com metas. Então, a gente já tem uma forma de crescimento. Então, beleza, você entrou nível 1. Se você não bater 2 metas, no terceiro mês você tá fora. Tá definido, entendeu? Tá claro. Tá claro, porque a gente já sabe que é uma empresa rápida, que ela é uma empresa que a pessoa realmente exerce um fluxo de aprendizado diferente de outros lugares. Se ela não acompanhar a empresa, o conhecimento, a dinâmica, ela não vai conseguir entregar. Então, você precisa, no meu ponto de vista, ter pessoas muito boas. Então, contratação tem que saber contratar, tem que ver se as habilidades estão de acordo com o que você está colocando ela para trabalhar e decidir rápido, através do que ela está entregando, se realmente é aquilo que vai funcionar para a empresa. Só que é um jogo difícil, né? Desafiador. Desafiador. Você precisa, se tiver tudo formatado, que está funcionando, você tem que seguir um fluxo que está dando certo, né? Não tem muita, assim, explicação. Agora você perde, né? Igual eu já não tenho acesso a todas as informações, então eu converso direto com os clientes, então eu não deixo
de ter esse contato com o cliente para entender se todos os setores estão funcionando do jeito que deveria, do jeito que está sendo estabelecido, e o que a gente achou que funcionaria, se realmente está funcionando. Então, eu tenho momentos com pessoas que bateram meta, almoços, todos os colaboradores que entram, eu faço um café com eles, para eles me contarem a história deles, para ver onde ele esteve, para onde ele entrou, qual setor que ele está, por que ele foi para ali, se ele teve algum desafio, para me aproximar. Eu vou fazer uma observação aqui. Você tem mais de 300 colaboradores e senta com cada um para entender a história dele. Será que aquele pequeno empresário que tem 2 colaboradores, sabe qual que é o sonho daquela pessoa? O que motiva ela? Por que ela está ali naquela empresa? Porque às vezes você quer fazer só cobrança, você quer só colocar meta, e às vezes meta, muitas das vezes, inatingível. Então, você disse que lá vocês têm as métricas vinculadas com as metas. Então, vocês metrificam, tem os dados. Se a pessoa está entregando resultados, se ela está gerando uma boa performance ou não, se ela está cumprindo o que a empresa espera que ela cumpra. Mas você faz isso com cada um, cara. Caraca. É uma agenda corrida, viu? Loucura. Loucura. Não tá falando de 2, 3, é 300. Aí, assim, eu faço o café, né? Eu faço com 8. Aí a gente toma um café, conversa ali por 1h30. Aí cada um fala, eu explico a blips, como comecei, qual que é a jornada. Até porque como nós estamos vivendo um mundo imediatista, né? Sim. Então, eu explico o tempo, né? Até falo, vocês ainda estão entrando num lugar que a velocidade é diferente. Então, o que aconteceu em 25 anos da minha vida, que acontece em 3. As pessoas que estão aqui, a qualificação delas vai te dar uma referência, né? Que é o que importa para a gente estabelecer os pilares ali da nossa vida. Mesmo que não profissionalmente, mas até pessoal, né? Para entender que são pessoas do bem, que está realmente querendo fazer o cliente faturar, que conseguiu fazer um modelo de negócio, que ele realmente é bom para todo mundo, né? Então, isso faz com que as pessoas trabalhem diferente. Porque muitas vezes ela trabalhou ali 5, 10 anos, não conseguiu, às vezes, ter o dinheiro para tirar uma carteira de motorista. Então, eu fico vendo, depois que às vezes bate uma meta, porque eu faço um almoço também, que é onde cada diretoria escolhe uma pessoa para ir. Uhum. E ali ela fez alguma coisa diferenciada. Diferente. Que às vezes não é nem a meta. Uhum. Mas, pô, um cliente chegou, o cliente não estava chegando, ela pegou o carro dela e foi buscar o cliente. Então, tem algumas coisas... Saiu fora da caixa. Saiu fora do que era a dinâmica ou algo que ela tinha que fazer. Sim. Entendeu? Então, quando eu converso com essas pessoas, às vezes ela tirou uma carteira. Uau. Entrei, tô aqui 3 meses, agora eu consegui tirar minha carteira. Agora eu consegui dar entrada num apartamento. Não agora, né? Porque o juro tá absurdo. Sim. Se ela fizer isso, eu falo, não, pelo amor de Deus, espera mais um pouco, o juro tá alto. Então, você vê que os sonhos, eles vão ficando maiores, se você for realizando os maiores da época, porque sempre os sonhos são mudanças, né? Estabelecendo algo que você quer muito para mudar a sua vida. Então, eu nem considero os sonhos maiores ou menores, né? Eles são do mesmo tamanho, porque ele traz a mesma felicidade. E o que importa é a felicidade. Né? Então, nós vemos lá constantemente pessoas felizes que realizaram sonhos. E outras pessoas que não deram certo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque, às vezes, é uma oportunidade para elas darem certo em outro lugar, mas dali ela levou um aprendizado. Isso que é importante. E, às vezes, ela volta melhor no futuro. Porque aí ela já vem preparada para o potencial que ela tem para estar num lugar que realmente precisa do potencial dela, entendeu? Uau.
Vamos que vamos. Muito bom. Adolfo, lá na Saber, eu e meu sócio, nós fazemos parte da comunidade Super, do Ricardo Rocha. Uhum. E em alguns momentos ele fala muito sobre inteligência artificial, agentes de IA, e ele já citou os agentes. Vocês têm um time de agentes de inteligência artificial lá na Blips. Como que é isso na prática? Como fazer gestão de um time de agentes de inteligência artificial com pessoas, 300 pessoas aí, um time misto, tecnologia com humano. Como que é isso na prática? Como funciona, né? Uma empresa, assim, um CEO, ele acorda para pensar que jeito que o negócio dele pode dar errado. Então, cada momento você está num setor diferente, porque aquele setor precisa dos seus cuidados. Precisa de pessoas que conseguem enxergar que tem algo que precisa ser modificado. A IA, ela vem, no meu ponto de vista, dando a possibilidade de você fazer algo em escala padrão sendo melhorada. Como eu falei, a cada 3 meses ela dobra a inteligência dela. Tudo que você ensina para ela, ela segue um padrão de resposta previsível. Então tem setores que vão acabar. Por quê? Porque nós humanos, nós não somos todos os dias do mesmo jeito. Nós não temos o mesmo argumento com Nós todos. não somos previsíveis. Realmente, é assim. Tanto que uma empresa procura colaboradores que têm previsibilidade. Não adianta eu ter um vendedor que vende 5 milhões no mês e no outro ele vende 100 mil. Ninguém nunca vendeu 5 milhões. Mas eu imagino que a competência dele seja de vender de 4 a 5 quando ele vende 5. Aí, de repente, ele vende 100 e ele me joga para as cobras. Por quê? Porque eu faço todo um planejamento onde eu distribuo as metas de acordo com a previsibilidade, a conversão, a quantidade de lead individual de cada uma. Então, a IA, ela traz exatamente isso. Uma capacidade de falar com todas as pessoas ou de fazer qualquer outra funcionalidade que você for conseguir colocar nela o tempo todo, do mesmo jeito. Então, se ela começa um bebê que não sabe falar, depois ela começa a falar. Só que ela vai falar com todo mundo. Depois ela começa a falar melhor. Ela vai falar melhor com todo mundo. Então, as conversões, a forma de persuasão, os conhecimentos que você vai colocando para ela, ele só melhora. Então, quando você começa a ter um time de suporte, um time de vendedor, um time de SDR, que são, para quem não sabe, as pessoas que ficam ligando para buscar lead para converter, nível 1, se ela chegar no nível 1, se o cara não mudar para nível 2, ela vai perder a vaga dela. Porque ela fica estagnada, disputando com uma inteligência artificial que entrega a mesma conversão, tem os argumentos padrões e que vai virar nível 2. Entendeu? Então... Que não fica doente. Não fica doente. Que trabalha conversa todo dia. até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Faz os follow-up no dia certinho. Não esquece. Não dá perdido sem ter utilizado todos os argumentos e tudo que era necessário para que ele realmente entendesse que aquela negociação não vai sair. Então, é questão de tempo, assim, da gente ver um movimento no mercado. Isso quer dizer que as pessoas vão ficar desempregadas? Não. Essa tecnologia, ela precisa de conhecimento de quem sabe fazer e de quem sabe pensar o futuro diferente, porque ela leu o passado e leu as informações do que você está colocando ali para ela entender o que ela tem que fazer, ou prompt, né? Que é que jeito que você quer que ela faça as coisas, de que jeito que ela não alucina, né? Então, essas pessoas, elas passam a gerenciar agentes digitais. Então, ela melhora a capacidade dela. Sim.
Ela vai ser um gestor. Olha que beleza. Só que é um movimento que o mercado faz, que é o que a gente estava falando. Se a pessoa não se adapta a isso, ou ela imagina que isso não exista, ela está indo por um caminho que não vai ser feliz. Então a gente tem lá, hoje são mais ou menos de 10 a 20 pessoas só em IA, de tecnologia. Nós temos treinadores em todos os setores. Então a pessoa está o dia inteiro vendo o que ela está falando, que jeito, vai lá, ajusta. Vê de novo, isso aqui, agora eu vou dar esse conhecimento para ela, isso aqui vou fazer. Então, pessoas que estão engajadas porque entenderam que aquilo ali é um caminho sem volta, entendeu? E nós temos também uma cultura disso. Todo setor precisa ter um agente de IA. Por quê? Porque você vai entregar 50%, 60% a mais. Agora me fala, se eu tenho alguém que vai trabalhar que não utilize IA para nada, ele tem 100% de entrega, capacidade dele. E vem alguém que utiliza o IA, que organiza a documentação dele. Antes de entrar numa reunião, ele faz uma pesquisa na inteligência artificial, ele já cria métricas, já entende o padrão, a forma que aquela pessoa é com o mercado. Ele vai ter uma entrega 60% a mais. Sim. Quem que o mercado vai escolher? Está na cara. Então, se está na cara, as pessoas não querem enxergar, vai pagar o preço. O pessoal, quando deu esse boom da inteligência artificial, falava-se muito das profissões que iriam desaparecer com a inteligência artificial. E hoje a gente vê esse movimento um pouco diferente. Não é que a IA vai substituir. As pessoas que melhor usar a IA ao seu favor, no seu negócio, vai substituir essa galera que não está ligada, que não está antenada. Isso é para tudo, né? Assim, até programadores, hoje ele utiliza, né? IA para programar mais. E não acreditavam que existiria uma tecnologia que desse essa capacidade, entendeu? Mas é o mundo tem alguns movimentos que mudam totalmente o que a gente está acostumado a viver, né? São ciclos, né? Exatamente. Esse é um ciclo muito forte. A gente investe muito, está sempre atualizado, fazendo coisa atual, utilizando o melhor que pode utilizar, porque a entrega é realmente diferenciada. Nós temos isso na cobrança, na venda. Hoje, as conversas que nós temos na internet, quando ela termina, o atendente recebe um resumo de tudo que ele conversou, pontos fortes, pontos fracos, temperatura do cliente. Uau. Então, como que você faz isso? Não tem jeito de fazer isso. Você põe antigamente, né, no telemarketing, põe um telefone e ficava escutando. Mas você selecionava 10 para amostragem. Amostragem. Hoje não. Hoje, se o cliente está conversando lá com alguém e deu sinal que ele tá um cliente que não está satisfeito, abre um card na hora. O saque ligar para entender, para falar, cara, vi que você estava conversando aqui, estou realmente preocupado com o que a gente pode fazer para o seu negócio dar certo. Ele nem sonha que isso aconteceu por trás. Então a experiência muda. Entendeu? Então, são coisas que, sem essa tecnologia, era impossível fazer. Porque elas são imediatas. As outras tecnologias eram lentas. Eu fiquei 5 anos fazendo uma plataforma, hoje eu ainda faço. 2 anos gastando milhões para que o negócio comece a ficar bom. Mas ela serve para tudo? Não, a IA não serve para tudo. Não tem como eu fazer uma plataforma com IA. São tecnologias diferentes. Não tem como eu negociar só com IA. Tem como eu fechar um negócio. Tem como eu criar um fluxo que ele seja via WhatsApp, que é o canal que eu tenho maior conversão. Eu não preciso falar para o cara conversar na plataforma, para ele preencher na plataforma. Agora eu ganhei uma possibilidade de diminuir a fricção para fechar mais negócio, para aumentar minha conversão. Sim. Mas não é para tudo. Não dá para eu falar, não, agora eu vou fazer uma plataforma com a gente A.
Não vou. Por quê? Porque eu não vou conseguir ter a mesma segurança que uma plataforma precisa. Entendeu? Então, mas levando para um mundo que não é tecnológico, então, falando com empresas tradicionais, empresários tradicionais, você precisa entender o que você colocaria um IA, algo que você está fazendo, que você faz muito, que tem um playbook ali, que ele é parecido, e que vai entregar para o seu cliente uma melhor experiência e que você pode trazer mais demanda que você ganha escalabilidade. Ponto. Eu preciso encher minha empresa de IA? Não preciso. Por quê? Porque eu não tenho volume ainda em determinados lugares para eu criar. É fazer o que está me atrapalhando. Entendeu? Então, É conhecer o seu negócio e adaptar ele para o modelo e objetivo que você quer, usando um agente de IA, trazendo pessoas fortes para atuar com você, entendendo o seu negócio. Exatamente. Esse é o verdadeiro empreendedor raiz. E tem coisa pronta. Ah, não, eu quero fazer e eu quero criar. Tem pronto? Tem. Para que eu vou criar? Eu uso, não me serve? Beleza. Mas usei, serviu em partes e me mostrou que funciona. Agora eu vou melhorar. Tem no mercado melhor? Tem. O custo fica de pé? Não. Ou vou ter que criar, porque tá muito caro. Quanto tempo isso leva? Aí eu crio uma mudança no futuro, porque aquilo ali é insustentável. Só que eu não criei antes de testar. Que muita gente também quer pôr coisa no mercado, mas quer a perfeição. A perfeição é validar se funciona. Se o que é a tese, o mercado confirma. Entendeu? Então, ser simples, rápido, para testar o que acredita. Funcionou? O simples atende? Não. Então, beleza, vamos fazer melhor. Melhor ao ponto de continuar. Não ficar 5 anos para fazer, na hora que for testar, acabou. Já era. Já era, Passou a já oportunidade. era, não tem jeito, é rápido. Hoje o cara perde um Uber, se demorar 7 minutos, ele cancela. Sim, cancela até antes. Antigamente, a gente esperava alguém lá buscar 3 horas, ficar parado num lugar esperando, entendeu? Então o mundo tá assim, se você não for na velocidade, você fica para trás. Cara, fantástico. Muito bom o nosso bate-papo, falando sobre empreendedorismo, liderança, gestão, crescimento, oportunidade, tecnologia, que são pilares essenciais para qualquer empreendedor raiz de qualquer ramo de atividade ou qualquer porte de empresa. Adolfo, qual mensagem final você gostaria de deixar para o pequeno empresário? Cara, continue lutando, entenda por que é essa luta, corra atrás dos seus objetivos e fique de olho em tudo, se esforce, porque, como eu mencionei aqui, a luta, ela sempre vai romper ali a dificuldade que nós temos. E vai do jeito que você tá, porque você vai melhorando e ter recursos diferentes. Então, nós vivemos num país com muita dificuldade, mas se se dispôs a ser um empresário, você vai ter que correr atrás do jeito, né, que precisa e vai vencer. Eu torço para que todos vão dar certo, para que realize sonhos e vão para cima. E não desistir. Não. Por mais que... Eu nem falo porque não passa pela minha cabeça. Empresário que desiste, ele entrou no ramo errado, né? Só que também não fica parado no mesmo lugar achando que isso vai dar certo. Tem que haver mudanças. Adaptação. Isso aí. Adolfo, muito obrigado pela participação no nosso podcast. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui hoje. Trouxemos aqui uma lembrança. Opa, obrigado, presentinho, meu amigo. Valeu. Da Saber Contábil, em homenagem ao seu convite aqui no nosso podcast.
É um podcast que nós trazemos empresários para falar para empresários essa importância. E você, como um CEO de uma grande empresa, eu, como empresário contábil, me espelho no seu trabalho, te acompanho nas redes sociais, acompanho o trabalho da sua empresa. Então foi um prazer muito imenso te receber aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Uma honra também. Pessoal, acompanhem aqui o nosso episódio, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, porque isso é importante para que essa mensagem chegue para todos os empresários no nosso país. Muito obrigado.